ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula anterior, nós começamos a aprender sobre a monarquia israelita. Aprendemos que temos duas partes, o Reino Unido e depois a divisão do reino, que é assunto das próximas aulas. No Reino Unido, 120 anos, dividido em três partes iguais. 40 anos reinou Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Saul e Davi foram ungidos, por ordem de Deus, pelo profeta Samuel. Agora, vamos acrescentar um detalhe. Pegue o seu caderno onde você fez essas anotações. Embaixo de Saul, 40 anos, escreve o seguinte. 1 Samuel, capítulo 9, até o 31, que é o último capítulo. Então, a história de Saul, nós vamos encontrar no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 9 até o capítulo 31, que é o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Bem, já a história de Davi, nós encontramos também no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 16 até, escreva aí no seu caderno, até o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Então, se eu quiser ver a história de Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, até o primeiro de Reis, capítulo 2. Logo, nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel também falando sobre Davi. E Salomão, que é o terceiro e último do Reino Unido, nós encontramos no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 2 até o capítulo 11. Aí encerra o Reino Unido. Mas alguém poderia perguntar, escuta, quando eu termino o primeiro, o segundo livro de Reis e entro em Crônicas, eu vejo também a história repetir. Sim, porque são livros paralelos. Depois eu vou ensinar o porquê acontece lá também, o porquê repete a história lá também. Porque eles acontecem simultaneamente. Só que um olha de um ponto de vista e o outro de outro. Tem informações, um complementa o outro. Essa seria a melhor colocação. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho de cada rei do Reino Unido. Começando por Saul. Saul começou bem o seu governo. Uma pessoa humilde, tranquila, mas de repente começa a mudar o seu comportamento. O que levou Samuel a chamar severamente a sua atenção. E ele cometeu pelo menos 3 erros. O primeiro deles, ele quis oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. A atribuição de oferecer sacrifício era do sacerdote, não do rei. Aí foi o primeiro erro de Saul. Outro erro que ele cometeu, ele deu uma ordem tola. Ele deu uma ordem para que ninguém do seu exército comesse alguma coisa, que ficassem todos em jejum. Imagina o povo na guerra, não podia comer nada. E o seu filho comeu, Jonatas. E ele, sem saber que Jonatas tinha se alimentado, disse que aquele que comesse alguma coisa estaria jurado de morte. E ele teve que voltar atrás. Ficou tido como uma ordem tola. O terceiro erro que ele cometeu foi desobedecer uma ordem que Deus havia dado através do profeta Samuel para destruir os amalequitas. Ele desobedeceu a ordem de Deus e, em função disto, foi rejeitado. E após ser rejeitado, desviou-se totalmente dos caminhos
do Senhor, chegando a consultar uma necromante. Isto mesmo, necromancia é consultar o espírito de quem já morreu. Samuel já havia morrido. E ele, querendo de alguma forma um contato com Samuel, procurou uma necromante. Procurou para consultar o espírito de Samuel. Prática proibida na Bíblia. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que ele foi enganado. Ele estava assustado, totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E ele morreu junto com o seu filho, Jonatas, em uma batalha. Morreu em função da sua desobediência. Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho da vida de Davi, tá bom?